Falar agora, gente, sobre a decisão tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal que decidiram aí que a vacinação contra a Covid-19 deve ser obrigatória, além de autorizar sanções, né, gente? Sobre esse assunto a gente vai conversar agora ao vivo com o Douglas Lopes, que vai nos trazer informações para que todos possam entender o que acontece com essa decisão dos ministros do Supremo. Douglas, é basicamente assim, por exemplo, o voto é obrigatório e se a pessoa não votar, ela aí sofre sanções. Se a pessoa não tomar a vacina, então vai ser da mesma forma? A ideia é basicamente essa. A analogia a gente faz com a analogia do voto. Você é obrigatório a votar, mas não é forçado a sair de casa para votar. Mas sabendo que se não vota, o que é que acontece? Você fica impedido de assumir cargos públicos, empréstimo em banco, matrícula em universidades, em escolas e por aí vai. A gente convidou para explicar melhor como vai funcionar isso na prática o doutor Juliano Pessoa, especialista nessa área. Doutor, bom dia, bem-vindo. O que é que quer dizer essa obrigatoriedade definida, decidida pelo STF com relação à vacina contra a Covid-19? Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia, Douglas, bom dia quem nos assiste. Na realidade, o que o STF definiu é que será obrigatória a vacinação, porém ela não será forçada. Ou seja, ninguém irá adentrar a residência de um cidadão para buscá-lo e forçosamente levá-lo para se vacinar. Isso não acontecerá. Terá que ter o consentimento do cidadão para que ele se vacine, lógico, mas o que foi definido é que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios poderão, de forma indireta, trazer algum tipo de sanção para esse cidadão que opte por não se vacinar. Por exemplo, na prática, companhias de viagens, rede hoteleira, entrar em alguns estabelecimentos comerciais, como é que seria, doutor? Exatamente, então poderá ser restringido o acesso dessas pessoas, por exemplo, em locais que se aglomerem, né? Hoje em dia, por exemplo, você bem mencionou aí, a partir do dia 30 agora de dezembro, qualquer cidadão que deseje entrar no Brasil vindo de fora e mostrar que tem um teste RT-PCR negativo nas últimas 72 horas. Então, isso poderá ser exigido, por exemplo, em relação à sua certificação de vacinação. Então, são restrições, medidas desse jeito que poderão ser implementadas pelo Estado. Eu tenho uma fala aqui do ministro Ricardo Lewandowski, que ele diz que é flagrantemente inconstitucional a vacinação forçada das pessoas, ou seja, sem o expresso consentimento, mas argumentou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Como é que o senhor interpreta essa fala do ministro? Olha só, é muito interessante essa citação pelo seguinte, a gente tem que entender que por mais que o cidadão tenha o seu direito individual preservado, quando a gente confronta este direito com o direito da coletividade, ele precisa ser relativizado, né? O que é que ele quer dizer com isto? Não é pelo fato de um cidadão achar que ele arcará com a sua decisão de não se vacinar, que ele estará trazendo um dano só para si, né? A ciência comprova, os cientistas comprovam que a partir do momento que o cidadão está contaminado, está contagiado com o vírus, ele pode assintomaticamente estar transmitindo para terceiros. E essas pessoas poderão, em contato com ele, desenvolver uma forma grave da doença e até ir a óbito, né? A gente tem aí mais de 180 mil pessoas no país que já faleceram mediante a contaminação com esse vírus. Doutor, seria legal um exemplo, se a vacina, quando estiver valendo aqui no Brasil, as pessoas já começarem a ser imunizadas, estabelecimentos comerciais dizerem, não, para entrar aqui você precisa mostrar o comprovante de que realmente se vacinou. Seria legal ou ainda há um entendimento com relação a isso? Eu acredito que a gente não chegará a tanto, né? Alguns locais, e aí quem irá definir isso será o poder público, não é a iniciativa privada, né? O poder público concederá essas possibilidades de algumas regras que serão criadas e o Estado, o município e a União aqui dirão como é que funcionarão essas regras, mas o que é importante que a gente ressalte para a população é que é necessário que a gente tenha solidariedade, um pensamento de solidariedade com todos, né? Então, assim, quando a gente se imuniza, a gente protege uma mãe, um idoso, uma avó, uma tia, é isso que precisa ficar claro. Além disso, é importante ressaltar que as vacinas foram concebidas para isto, ou seja, as pesquisas foram trazidas e estudadas para que a vacina combatesse o Covid-19. Então é importante que as pessoas acreditem na comunidade científica, primeiramente. É a ciência dizendo, toma vacina que você fica imune, né? Exatamente, a comunidade científica em larga escala assevera isso diariamente, ou seja, é importante a vacinação para principalmente se conseguir a chamada imunização de rebanho, né? Então, essa ideologia
política danada nos 4 cantos do país. Tem atrapalhado isso e aumentado essa rejeição? Eu não vou tomar vacina por isso, por aquilo? Eu acho que isso é nocivo, nesse contexto político, no entorno de uma questão científica, de uma questão médica. Eu acho que é muito nocivo, de saúde pública, exatamente. Então, eu acho que foi assertivo o raciocínio do STF, né? O Estado não pode ficar silente ali, parado diante de uma situação dessa, onde pessoas deliberadamente, como o ministro bem mencionou, simplesmente não desejam se vacinar. Não é assim, né? Porque você pode causar dano à saúde de terceiro. Então, o que importa aí é o direito da coletividade, é a sociedade como um todo, e não só o direito individual dessa pessoa. Voltando à analogia com o voto, né? O voto é obrigatório, mas você não é forçado. Opa, vamos lá, tem que votar agora, está na hora. E a vacina seria da mesma forma. A vacina, na realidade, será da mesma forma. Ninguém será forçado a se vacinar, mas aquele que, assim, optar de não se vacinar, ele poderá sofrer algumas restrições que o Estado irá impor a ele. Então, o livre-arbítrio dele estará preservado, porém, o Estado poderá, sim, aplicar algumas sanções. E vale ressaltar, é importante que a população também esteja atenta a isso, que a obrigatoriedade, a compulsoriedade de vacinação no país, isso é antigo, né? Nós temos inúmeras outras vacinas que são compulsórias, que constam no PNI, ou seja, no Plano Nacional de Imunizações, principalmente na infância. Por exemplo, aquele pai que não vacina o seu filho na infância, com as vacinas obrigatórias que são contidas no calendário, ele pode sofrer sanções por isso, ser responsabilizado por isso. Então, não é só a vacina para o Covid-19, várias outras vacinas são obrigatórias no país e servem de exemplo, inclusive, para o mundo. Vamos tocar o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele é referência para o mundo inteiro e não teria nada de novo em dizer, é obrigatório tomar a vacina. Na realidade, é só mais uma vacina que passará, vamos dizer assim, a fazer parte deste calendário, deste grupo. Exatamente, como várias outras que já existem. Então é importante que a população fique tranquila e busque conversar com o seu médico. Tem dúvida sobre, eu posso ter um efeito colateral, eu posso ter uma reação adversa, busque o profissional da área da saúde. É este profissional que está plenamente habilitado para informar e tirar todas as dúvidas da população, não o espectro político que fará isso. Doutor, mais uma vez, as fake news têm atrapalhado nesse convencimento de dizer, poxa, eu tenho que tomar vacina. A gente vem o ano praticamente inteiro, desde fevereiro até agora, nessa luta, muita gente adoecendo, muita gente morrendo, a economia nessa loucura toda, muita gente sendo afastada do trabalho por causa da doença, né, pela crise generalizada. Chega a vacina e você dá esse break e vai para as notícias mentirosas de internet, dizer não toma por causa disso, não toma que dá esse efeito, se tem tal idade pode complicar ou não. As fake news têm atrapalhado quando você fala busque seu médico, nesse sentido de ouvir quem de fato pode te ajudar? Exatamente, é justamente por isso, né? Eu acho que a imprensa também tem um papel crucial de trazer esse tipo de informação aqui para a população. E outra coisa, vale ressaltar que há poucos meses nós enxergávamos inúmeros brasileiros buscando, praticamente exigindo que o poder público ofertasse medicamentos que não tinham nenhum e ainda não tem nenhuma comprovação científica que funcionariam. E quando a gente se depara com uma vacina que foi concebida para isso, ela foi pesquisada e trazida com esse fim, várias pessoas estão desconfiando e estão achando que tem algum contexto por trás disso. Então, eu penso que esse é o caminho. Não leia notícias de internet. Busque um profissional da área da saúde, busque um médico. Se você tiver algum tipo de contraindicação, o médico irá atestar e isso servirá de justificativo para você não se vacinar. Então é importante que o paciente, em caso de dúvida, busque um profissional habilitado para esclarecer tudo isso. O senhor é presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas. Como é que tem sido essa conversa de vocês lá com relação a esse momento? Imuniza, não imuniza, toma vacina, não toma vacina, pode trazer esse problema, mas traz esse benefício? O intuito da Ordem é assessorar, né, juridicamente, do ponto de vista jurídico, a sociedade como um todo, levando esses esclarecimentos do ponto de vista técnico, né? Não há nenhuma ilegalidade de fato com essa decisão, existem outras vacinas que são obrigatórias, várias legislações preveem essa compulsoriedade. A população precisa ficar tranquila, né, confiar na comunidade científica, buscar ajuda e, caso haja necessidade de algum auxílio do ponto de vista jurídico, a OAB estará aqui disponível para assessorar a sociedade com certeza. Então, essa decisão do STF da obrigatoriedade da vacina, ela já passa a valer a partir do momento que a vacina for disponibilizada em qualquer região do país. A cidade deixou aberto, né, para que tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios possam
dispor das regras. Então, a gente não tem como dizer que em todo o território nacional funcionará desta forma. Cada estado, provavelmente, cada município irá trabalhar, discutir com seus governantes como é que se dará essa obrigatoriedade e essas sanções no seu estado, no seu município. Então, segundo o STF, não seria uma legislação nacional, cada estado montaria lá o seu caderno de sanções, seria assim? Ele falou da obrigatoriedade, mas não é de forma impositiva, né? Os estados poderão discutir isso, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, para que se veja a melhor forma de implementar de acordo com a localidade, com as questões regionais de cada estado, de cada município, mas o cidadão terá sim que se vacinar e não há nenhuma inconstitucionalidade em exigir a compulsoriedade. Doutor, então, juridicamente falando, daria muito pano para manga para você recorrer. Tipo, uma companhia aérea de repente fala, não, só entra aqui nesse voo Brasil, Estados Unidos, Brasil, México, Brasil, Argentina, se você comprovar lá que foi imunizado contra a Covid-19. E você iria recorrer? Como é que fica esse entendimento jurídico, doutor? O detalhe é o seguinte, eu acredito que num curto espaço de tempo a gente não assistirá a esse tipo de situação, até porque demorará um tempo razoável para que a população aqui no nosso país em especial, né, que está correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim, chegue a estar vacinando um número amplo de pessoas, né? Então, provavelmente o que poderá continuar existindo é regras como nós falamos, né? A partir do dia 30 agora você exigir, a companhia aérea exigir que o cidadão apresente o seu RT-PCR negativo, ou seja, mostrando que ele não está contaminado com o vírus ali. Isso é legal, não há nenhum problema. Na realidade você está ali fazendo uma medida de contenção no sentido de preservar a saúde da coletividade. Você não pode colocar em risco aquela coletividade. São 200, 300 pessoas que estão naquela aeronave. Então você não pode correr o risco de adentrar ali um cidadão com o vírus e de repente estar contaminando terceiros, como nós falamos, que possam desenvolver a forma grave e muitas vezes pagar com a sua própria vida, né? Então é isso que se quer evitar, né? O Estado tem o dever de preservar a saúde de todos, né? É dever não só dele ofertar a saúde, como ele também preservar a saúde de todos. E essa é uma das medidas. A gente não pode, em detrimento de um pensamento individual, a gente colocar em risco toda a coletividade, toda a sociedade. Então é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Doutor Juliano, muito obrigado, bom dia, bom trabalho e até a próxima, tá? Eu que agradeço, até mais. É isso, Gilvan, Sofia, segue o Bom Dia, vai entender, a gente está na luta danada, querendo a vacina, ficar livre desse mal que atormenta Alagoas, o Brasil e o mundo, e tem gente que, eu não vou tomar vacina porque ela foi fabricada em tal país, porque isso, porque pode fazer mal, porque não sei o quê. É o ser humano, gente, e sua caixinha aí de complicações. Segue o Bom Dia, a gente volta já.